Sem dúvida nenhuma, a óptica tem se tornado um dos queridinhos para a prova de física do Enem. Isso se deve a dois pontos. Primeiro, é um conteúdo super aplicável. A gente consegue visualizar diversos instrumentos ópticos, a aplicação da óptica da visão, as antenas parabólicas utilizando ali os princípios da óptica. E o segundo ponto se deve à parte interdisciplinar que esse conteúdo exerce, né? A gente pode encontrar em óptica os fenômenos ópticos, que dialogam muito com a parte de ondulatória. A gente consegue, inclusive, hoje, encontrar aplicações de óptica envolvendo termologia, o uso das lentes para concentrar os raios solares e aumentar o foco ali energético para a produção de energia. Então, de fato, é um queridinho para a prova do Enem por esses dois motivos, né? E aqui nesse vídeo, nós vamos trazer um tópico muito relevante para a prova de física do Enem associando ótica, que seria o estudo das cores. Não é muito comum a gente encontrar esse título, né? Quando a gente para pesquisar os cursos que tem a matéria de física. Por exemplo, eu particularmente eu nunca estudei, e eu tive bons professores, eles nunca trouxeram na aula esse tópico, o estudo das cores. E aqui na mentoria a gente reforça esse tópico porque é um modelo de questão muito cobrado nessa prova. Não é só estudar a óptica da visão, é entender muito bem o estudo até de biologia que está relacionado aos cones e os bastonetes. O foco do vídeo de hoje vai ser relacionar o estudo das cores. Então a gente vai trazer aqui o foco para a parte dos cones. Vamos lá. Abrindo aqui o nosso slide, a gente encontra um tópico super relevante para a prova do Enem e que, sendo bem sincero, eu não vejo professor nenhum falando sobre isso daqui. Os professores de biologia, eles falam superficialmente, mas, cara, a gente precisa aprofundar a respeito dos cones, a gente precisa aprofundar a respeito dos bastonetes, porque é um tópico que é cobrado da prova do Enem. Imagina aí uma questão que envolve física com biologia. Cara, é um queridinho para a prova. Então vamos lá. Antes de tudo, eu vou logo destacar a diferença de um cone para um bastonete. Lembrando que essas são células sensíveis à luz que ficam na região do fundo do olho, né, naquele tecido nervoso chamado retina. E ali a gente conta primeiro os bastonetes, que são células que vão estar sensíveis à luz e elas vão gerar uma diferenciação em relação a contrastes. Se uma cor é mais escura ou mais clara, tonalidades de preto, a gente encontra isso como sendo uma capacidade que os bastonetes vão relacionar, certo? Então, se você entra num quarto escuro e sua visão não está tão adaptada, perceba que os bastonetes vão trabalhar para estarem sensíveis, né? A cada vez mais a fótons de luz ali para conseguir gerar uma certa nitidez. Claro que isso vem associado a uma série de reações relacionadas ao retinol, relacionadas à rodopsina, que vocês estudam isso aqui na aula de biologia. Mas o foco aqui hoje é essa segunda parte, o foco dos cones, né? Lembrando que os cones são células que vão ter a principal característica distinguir os tipos de cores. E olhando aqui para esse recorte, né, desse tecido ocular, um recorte da retina, a gente vê algumas células de coloração específica aqui, ilustrativas, claro, verde, vermelho e azul. Os cones, eles estão sensíveis a essas cores, tá? Perceba que existem, é claro, alguns outros animais que têm um quarto cone que aumenta bruscamente a percepção de cores. A gente vê, por exemplo, as aves, né? As aves têm um quarto cone. E tendo um quarto cone, elas têm uma capacidade de enxergar uma infinidade de cores além da gente. Mas vamos focar aqui. Ó. O cone verde, que é o cone green, ele tem a capacidade de ser sensível justamente à coloração verde. Então, os fótons verdes, os pacotinhos de energia de coloração de frequência verde, vão ser sensibilizados ali por esse cone. O cone vai ser sensibilizado por esse fóton verde. Beleza, então vai ter a interpretação no meu cérebro que uma coloração esverdeada chegou ali. Perfeito. O outro cone é o cone red, o cone vermelho. Esse cone, por sua vez, ele vai receber fótons vermelhos, ao ser sensibilizado, vai mandar aquela informação para o cérebro que uma coloração vermelha está logo na sua frente. E o terceiro cone é justamente o cone azul, que ele vai ser sensibilizado por fótons azulados e você vai conseguir enviar aquela informação para o cérebro que a coloração azul chegou ali. Perceba que esses cones eles podem atuar mutualmente, né? Por exemplo, se o cone vermelho e o cone verde forem ativados simultaneamente e não tiver tido uma ativação ali do azul, a gente vai encontrar que a cor vermelha com a cor verde vai
ilustrar a coloração amarela. Então o cérebro, ele interpreta que a partir da cor vermelha com a cor verde, a luz amarela foi a que está sendo incidida aos seus olhos. Outra chance, né, é justamente a gente conseguir encontrar o fóton vermelho e azul, sensibilizando esses cones, e você encontraria, por exemplo, ali a coloração do vermelho com o azul, a coloração magenta. Inclusive, eu trouxe até um decorebinho aqui, ó, que pode até aparecer numa prova de matemática relacionada a conjuntos, né? Que os cones vermelho e azul trabalhando mutuamente, sendo sensibilizados mutuamente, vai formar a cor secundária magenta. Se o azul e o verde forem sensibilizados simultaneamente, nós teríamos a cor secundária ciano. Se o verde e o vermelho forem sensibilizados simultaneamente, nós teríamos o amarelo. E se esses três cones forem sensibilizados simultaneamente, nós teríamos o branco, né? Então, perceba que todas as cores, todos os cones sendo ativados, você teria a coloração branca. E se nenhum cone for ativado, você teria a coloração preta, tá? Então, esse é o resumo a respeito das cores que podem ser geradas e que tem justamente um foco, um recorte muito maior para a prova de física. Claro que você iria estudar as reações, né, da rodopsina, as reações do retinol dentro de biologia, mas o foco aqui é justamente essa interpretação a respeito da sensibilização individual de cada cone ou sensibilização mútua para gerar as cores secundárias. Lembrando que um indivíduo que tem uma deficiência em um desses cones específicos, ele teria o desenvolvimento de uma anomalia chamada... Caramba, veio aqui à mente agora o nome específico. Daltonismo. Pronto, exatamente. Eu ouvi você falar aí daltonismo. Daniel, vamos aplicar um pouquinho mais isso daí para a gente entender na prática? Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui um indivíduo que ele está recebendo fótons exclusivamente vermelhos. Se o indivíduo recebe fótons exclusivamente vermelhos, é um ambiente que está a princípio escuro, perceba que o cone vermelho é o que vai ser sensibilizado. Então perceba que ele interpreta a coloração vermelha. Daniel, e se individualmente esse indivíduo estiver recebendo fótons verde? Perceba que o cone verde vai ser sensibilizado por esses fótons verdes e ele vai interpretar ali a coloração verde. A mesma coisa acontece se ele receber estímulo azul, né? Perceba, se o fóton for exclusivamente azul, ele vai receber esses fótons e quem interpreta essa análise seria justamente o cone azul. E é até curioso, né, que o pessoal que está relacionado com computação deve muito bem conhecer essa sigla, RGB. Ah, eu tenho uma luz RGB aqui no meu quarto. A luz RGB vem justamente dessa sigla, né? Red, o G do green e o B do blue, RGB. A iluminação RGB é o que propicia justamente essas três cores produzirem outras cores. Inclusive, quando a gente estimula o cone vermelho e o cone verde simultaneamente, o que é que acontece? O amarelo. Quando a gente estimula o vermelho com o azul simultaneamente, nós temos o magenta. E se nós estimularmos o azul com especificamente o verde, nós teríamos ali o ciano sendo produzido. Não, se os três forem sensibilizados, aí nós teríamos a coloração branca, certo? Que seria a junção daquelas cores. E se nenhum fóton incidir sobre esse indivíduo, ele vai interpretar a coloração preta. Pô, Daniel, mas isso é quase um decorebinha, né? Pois é, mas quando isso apareceu na prova de física do Enem, olha só como é que isso foi mostrado. Ele trouxe aquele diagramazinho, né? Ele trouxe justamente o conjunto, certo? O diagrama de Venn ali, mostrando essa particularidade das colorações primárias, né? Dos cones de forma individual. E se eu sensibilizar cones específicos, vermelho com verde, amarelo, vermelho com azul, magenta, azul com verde, temos o ciano. E se os três cones forem sensibilizados simultaneamente, teríamos ali a coloração branca, certo? Vamos ler aqui rapidinho essa questão, olha só. Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cones responsáveis pelas percepções das cores. Perfeito, ele já falou a teoria que se deve ao cone, né? A função aí fisiológica do cone. Um tipo para os tons vermelhos, outro para o azul e outro para o verde, o famoso RGB.
As diversas cores que enxergamos são resultados das percepções das cores básicas, como indica aqui a figura. Perfeito. Esse primeiro período, né, já resumiu praticamente esse vídeo. Já teve 10 minutos em resumo aqui, num texto e num diagrama. Aí ele fala, olha só, de um tipo específico de daltonismo, chamado de protanopia, em que existe, ou melhor, em que há distinção, ou melhor, diminuição ou ausência dos receptores de coloração avermelhadas. Então, peraí, Daniel. Se eu tenho um daltonismo específico, que é um daltonismo que provoca diminuição ou ausência dos cones vermelhos, todas as cores primárias ou secundárias que têm relação com o cone vermelho vão ser o quê? Prejudicadas naquela interpretação. Aí ele traz uma problematização aqui, né? Olha só. Considere um teste em que dois voluntários, uma pessoa com visão normal, ou seja, uma pessoa que tem os três cones sensíveis à radiação, e uma pessoa que tem esse tipo de daltonismo. Nesse teste, eles precisam escrever a cor dos cartões que lhes são mostradas e são utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? Vamos fazer aqui, ó. Se o indivíduo receber, um indivíduo normal, né, receber a cor, um cartão vermelho, o indivíduo que tem daltonismo, ele não vai conseguir distinguir aquilo como vermelho. Então ele vai anotar lá, sei lá, o normal falou vermelho e um indivíduo que tem daltonismo vai falar muito provavelmente cinza. Então perceba que aqui nós não conseguiríamos resolver esse problema, né? Então a letra A já estaria falsa. Daniel, o magenta, perceba que o magenta da letra B, ele foi formado pela junção da sensibilização do cone vermelho com o azul. Então perceba que essa coloração também estará afetada, certo? A pessoa com visão normal vai falar magenta, mas a pessoa com visão daltônica, para esse caso específico de daltonismo, ele vai falar, pô, não consigo determinar, isso aqui para mim é cinza também, certo? Vamos lá, terceiro caso, amarelo. Perceba que o amarelo é justamente a formação da cor que foi sensível do vermelho com verde. Então, se o cone vermelho e o cone verde forem sensibilizados, ele vai formar amarelo, mas o indivíduo que é daltônico, ele não vai conseguir perceber o amarelo, ele vai falar cinza também. Daniel, o branco. Lembra que o branco é a junção das três cores específicas, dos três cones ao ser sensibilizado. Então, o indivíduo não tem uma nitidez tão boa do branco. Ele vai falar que o branco é uma coloração cinza claro, muito provavelmente. Já quando o indivíduo fala azul, todos os dois vão ver perfeitamente o azul, certo? Porque o azul vai ser identificado com um cone diferente do vermelho, é um cone particular. Então, nessa questão, a gente marcaria a alternativa letra E. Então, isso aqui é um modelo muito específico de questão que eu não vejo, tá, por aí, professores de física explicando nesse formato um pouco mais voltado para a biologia, certo? E é muito interessante que você domine a interpretação desse diagrama para conseguir resolver uma questão como essa, beleza? E é isso, doutores. Qualquer dúvida, estamos à disposição.